E aí, galera, Carlos aqui. Eu sou Carlos, um dos donos do Game Melhor. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito especial que vai ser... eu vou mostrar minha coleção de jogos do PlayStation 4. Mas antes disso, eu vou mostrar meu top 10 jogos do PlayStation 4. Então eu vou fazer uma listinha aqui, eu vou dizer detalhes e tal. Só que essa lista vai ser bem importante, porque vai ser lista só de jogos que eu zerei. Então... jogos que eu não joguei não vão poder estar nessa lista. Provavelmente minha ID vai estar aparecendo agora na tela. Por favor, deixa o like, se inscrevam. Então eu vou começar já a lista. Vamos logo com isso. Começar com Spider-Man. Nossa, o que falar do Spider-Man? Ele foi anunciado em 2016. Daí um pequeno gameplay lá, que parecia legal, cara, mas não dá uma confiança muito grande. Daí, em 2007, na E3, teve um trailer muito bom mesmo. E daí em 2018, ai, a Sony repetindo os trailers, repetindo. Teve um outro trailer, e daí, nossa, realmente, esse me convenceu, da E3 2018 foi o que me convenceu a comprar. Comprei, ele é realmente incrível. Ele é uma aventura do Spider-Man, tipo o Batman, né? Tipo jogos do Batman. Que eu também joguei. Mas eu acho ele mais legal, cara. Ele é mais divertido, o combate dele é mais legal. Tem menos habilidades e tal, ele é menos complexo que o do Batman. Não como se o do Batman fosse muito complexo. Mas mesmo assim é bem legal. A história, que eu não esperava nada, cara. Não esperava absolutamente nada da história. Ela foi boa. Foi chocante no final. Obviamente sem spoilers aqui. E tem uma história que algumas partes são previsíveis, algumas partes são bem surpreendentes. Então, agora, antes de continuar, eu tenho que deixar bem claro aqui que duas regras que eu esqueci de dizer. Opa, não é isso. Primeiro vídeo sempre tem problemas, né? Então, eu tenho que ter jogado o jogo no PlayStation 4. Então, qualquer jogo PlayStation 4, pode ser multiplataforma ou exclusiva, vai estar nessa lista. Comecei com o Spider-Man, exclusivo, mas agora vai ter multiplataforma. É possível que tenha alguns multiplataformas excelentes, como o Overwatch, por exemplo, que eu só joguei no Xbox One, então não está nessa lista. Agora, só os que joguei no PlayStation 4, vocês podem conferir todos os jogos que eu joguei no PlayStation 4 pela minha ID, que deve estar aparecendo de novo na tela. Então, agora, em nono lugar, pera, tô me lembrando da minha listinha. Qual que é a minha listinha mesmo? Ah, sim, A Way Out. Eu só digo isso, A Way Out. Ele é um jogo co-op, que você vai jogando com o teu amigo. E ele é simplesmente bom, cara. É difícil descrever o que ele é, porque ele tem uma gameplay que fica mudando constantemente. Tem uma hora que ser tipo um jogo da Atari, tem uma hora que ser um jogo de luta 2D, tem uma hora que ser um jogo tipo Detroit, que só fica apertando o botão. E ele é uma história tão chocante. E vocês podem falar que só é 5 horas e tal. Não é 5 horas, é umas 8 horas. E que o jogo curto e tal. Mas vale a pena. O tempo pode ser curto, mas vale a pena. Cada segundo. Eu acho muito melhor um jogo como a Way Out do que tipo um Assassin's Creed, que é 100 horas. Mas do que você jogou foi esquecível, cara. Não, eu também gosto de Assassin's Creed, mas estou usando só como exemplo, tá? Eu usei um mau exemplo. Tipo um Far Cry New Dawn, esse jogo que vai sair agora. Uma bosta, cara. Do que eu vi, pelo menos, nos trailers e gameplays, uma bosta. Mas vai ter 200 horas de conteúdo. Então, o Way Out, ele é uma aventura que você vai controlando os dois bandidos, né? Que tem reviravoltas, algumas previsíveis, algumas não previsíveis. E com um final que eu acho que é um dos melhores finais que eu já vi em um jogo. Simples assim. Ele é um final que quando você o joga, você entende o jogo inteiro. O jogo inteiro levou ao final. Não é tanto com seu sentido, né? Que, nossa, muda o filme completamente. Não muda o jogo completamente. Mas eu tava com, digamos, um 8 antes de chegar no final. Eu quando cheguei no final, um 9. 9,5 talvez, não sei. Então, próximo da lista, Detroit. Detroit Become Human. Que jogo, meus amigos, que jogo. Ele é um jogo que muitos de vocês odeiam, que vocês ficam falando que é pra fazer G ou troféus, né? Mas ele é simplesmente bom, cara. Ele é que nem os The Walking Dead, que são point and click, você vai seguindo uma historinha, você faz decisões. Mas no Detroit,
As escolhas, elas mudam completamente os eventos do jogo. É tão legal você fazer uma escolha e você saber que tem consequências. Eu vou fazer agora um pequeno spoiler para explicar. Então eu vou colocar o tempo provavelmente. Caso eu não coloque o tempo, só coloque no muda. Então, tem os 3 personagens, a Korra, a Carra, né? A Carra, o Kono e o Marcos, que são excelentes. E daí, eles podem morrer a qualquer momento. Teve uma hora que a Carra morreu pra mim. Ela simplesmente morreu. Ela poderia ter morrido no começo, no final, no meio. Mas ela morreu numa fase específica, faltando 3 fases pra acabar. E ela morreu porque eu fiz uma decisão estúpida. E quando eu fiz essa decisão, eu não voltei atrás. Eu continuei até o fim. E aí que está a coisa, porque eu gostava dela. Não tanto assim como eu gostava dos outros personagens, mas eu gostava dela. E quando ela morreu, me deu uma sensação de culpa, cara. Caso eu tivesse feito algo errado na vida real, cara. Foi uma coisa que poucos jogos fazem você sentir assim. Daí, muita gente como a galera do DN, por exemplo... fim do spoiler. Muita gente como a galera do DN realmente odeia esse jogo e tal, por causa de problemas e tal. Supostos problemas. Mas eu acho que as qualidades dele simplesmente me fazem esquecer da maioria dos problemas de história e tal. Ele é tipo um jogo assim como Heavy Rain, que é um jogo que poderia estar nessa lista, mas eu não vou colocá-lo porque é remaster. Ok, próximo da lista. Agora eu vou trapacear, e agora sim, quem não gosta de point and click vai ficar puto pra caceta. The Walking Dead 1 e The Walking Dead 2. O que eu posso dizer? É um jogo tão legal, cara, porque você vai controlando o Lee no primeiro jogo, né? E daí ele te preenche 2 perguntas muito importantes. A primeira pergunta: por que eu estou com esses malucos? Porque você tá numa gangue, né? Por que eu estou com esses malucos? E segunda pergunta muito importante: por que eu me importo com as escolhas? Que é algo que no Detroit tem os personagens morrendo, né? E no The Walking Dead é algo mais interessante ainda. É que, primeiramente, você está com a Clementine, né? O jogo é a relação do Lee com a Clementina, né, em português. E daí, primeira coisa, você tem que ficar com o grupo, porque é mais seguro ficar com eles do que ficar sozinho com a Clementina. E segunda coisa, é que as tuas escolhas vão mudar como é a Clementina. Então, se você é um filho da puta, a Clementina vai ser uma filha da puta. Essa é a grande coisa. O Detroit tem mais... As ações do Detroit importam mais, mas os The Walking Dead elas são mais profundas, são dos personagens mesmo. Os personagens, eles mudam completamente em algumas partes. Não todos, a Clementina é mais ou menos parecida. Mas alguns personagens mudam completamente, dependendo das tuas escolhas. Isso é algo bem legal. Eu sei que o Conan muda bastante no Detroit, mas o The Walking Dead eu acho que faz melhor isso. E daí, quando você chega na sequência, que é com a Clementina, é tão bom, cara. Simplesmente legal, porque você vê a menina que você protegeu e cuidou e fez e treinou no primeiro jogo. Agora spoilers. Spoiler alerta. No final do primeiro jogo, ele é um final muito chocante e tal. Eu acho realmente incrível como acaba o primeiro, mas o que ele faz com o segundo, que o segundo sofre as consequências do final do primeiro, que é, spoiler, a morte do Lee, é tão bom, cara. No segundo você vê, é um jogo voltado pra ver as consequências na vida da Clementine, depois da morte do Lee. Por isso que eu acho o 2 tão bom. Tem muita gente que gosta do 1 e não gosta do 2, mas eu acho os dois igualmente bons, por isso que eles estão compartilhando o 6º e o 7º lugar. Agora em 5º lugar. Agora vocês vão achar mais estranho ainda. The Witcher 3. E sim, eu joguei ele, do começo ao fim, não joguei as DLCs. E é isso, só 5º lugar. Mas por quê? Bom, só 5º lugar, né? Muitos colocariam em primeiro e tal. Melhor jogo de ação, melhor jogo de todos os tempos. O The Witcher, ele é realmente um jogo gigantesco. Ele é talvez o maior jogo que eu já vi, depois do Red Dead. O Red Dead acho que é o maior, em tamanho, né? Em infraestrutura, essas coisas aí. Mas... E tem uma história muito boa, e um combate legalzinho, e... Spoiler alert, mais um spoiler alert. Quando se encontra com a Cilly, por exemplo, é um momento muito chocante, cara. É um momento muito legal. O problema desse momento é que eu acho que depois desse momento, a história acabou, cara. Quando se encontra a Cilly no The Witcher 3, a história acabou aí.
Depois daí eu só fiquei me forçando para ver até o final. Esse eu achei um problema. Eu entendo que vocês podem escutar e tal. Agora, fim da spoiler. Agora, quais são os meus problemas com o The Witcher 3? Eu acho o The Witcher 3 um jogo fantástico, mas eu acho que falta alguma coisa nele. Eu não sei dizer, talvez... eu vou falar mais sobre isso em um outro vídeo separado. Mas The Witcher 3, quinto lugar, um dos melhores jogos do PlayStation 4. Agora, em quarto lugar, Red Dead Redemption 2. Tive até que fazer um silêncio. É um jogo, realmente, ele é gigante. Ele tem muita coisa pra fazer. As missões paralelas são uma das melhores missões que eu já vi. São muito bem pensadas. Eu vou fazer até um vídeo sobre uma missão paralela específica, uma missão secundária específica. O Morgan, ótimo personagem, muito legal o ator Morgan, nossa, muito bom. Os mundos são gigantes, tem muitas qualidades, os gráficos são fantásticos, muitos detalhes muito interessantes, mas tudo isso é um gigante massa. A história é ruim. E eu acho tão ruim que eu não acabei o jogo. E agora eu estou desobedecendo uma das regras. E mesmo assim eu tô colocando tão alto na lista. Em quarto lugar, porra. Agora, por que eu não acabei o jogo? Eu estou no sexto capítulo. E teve uma hora que eu cansei, cara. Eu acho que ele é um jogo fantástico e tal, mas a história dele não avança. É uma história de umas 10 horas. Que se lançasse umas 10 horas ia ser ótimo. Só que eles fazem 70. E isso é um problemaço, eu acho. É um problema gigantesco da história. O ritmo é horrível. A história cresce, diminui, cresce, diminui, cresce. Nossa, parece que você tá vendo. É um filme muito antigo que não tem ritmo. É simplesmente isso. A história de Red Dead Redemption 2 não tem ritmo. Agora, por que eu coloco ele tão rápido? Tão alto na lista? Porque se eu esquecer isso, ele é muito bom. Nossa, é do caralho. Porra, que jogo, cara. O gameplay é ótimo, a trilha sonora é ok. O Arthur Morgan é um ótimo personagem, o mundo é gigante. Os gráficos são excelentes. Então é por isso que eu coloco tão alto. Talvez eu não goste pessoalmente tanto do jogo pra estar no top 5. Mas eu acho que ele merece estar lá. Simplesmente isso, eu acho que ele merece. Eu não consigo não colocar no top 5. Mesmo achando isso. Olha só que interessante. Talvez se eu fizesse um outro vídeo puramente opinião, cegamente. Esse vídeo é mais ou menos cegamente, né? Eu coloquei o The Walking Dead. Mas se fosse cegamente, talvez ele estaria lá para nono, décimo. Bom, vamos lá. Agora em terceiro lugar, Resident Evil 2 Remake. Estou desobedecendo de novo. Então, bom, mais ou menos, né? Eu não tinha colocado o Revenge, mas ele é um remake, né? Um remake de verdade, assim, um novo jogo realmente. Então, caralho, cara, que jogo. Eu nunca gostei de filme de terror, nem de jogo. Eu sempre tive medo pra caralho. E o Resident Evil 2 me dá medo pra caralho. Mas ele é muito bom, cara. Vale a pena sentir medo. Porque é bom sentir medo. É fantástico, incrível. O Mr. X, que é um dos vilões do jogo, não vou dizer mais detalhes sobre ele, é assustador pra cacete. Nossa, você sente muito medo dele. Quando ele aparece, você realmente, cara, você sente o medo que você tinha com medo do jogo. Quando você começou a jogar, quando eu comecei a jogar pelo menos, eu tinha medo do cacete nos zumbis lá. Mas depois que você se habitua a jogar um pouco, você fica com menos medo. Ou até quase nada. Daí quando aparece o Mr. X, meu Deus. E daí o jogo ainda tem 2 campanhas. Eu ainda tô jogando a segunda com a Claire. Pra ver qual é o final verdadeiro do jogo. É simplesmente incrível. Eu vejo pouquíssimos erros nele. Eu nem sei se tem erros na verdade nele. Ele é um jogo muito bom. É difícil até de eu falar algo negativo dele. Eu falei com a maioria, exceto com The Walking Dead, que é porque eu sou mais cegamente mesmo. Mas na maioria eu falei alguns pontos negativos. Mas no Resident é realmente difícil. A partir do terceiro colocado, que é o Resident, fica mais difícil. Então, agora em segundo colocado, God of War. Eu nunca gostei de God of War. Nunca. Não gosto do 1, não gosto do 2. Tentei jogar o 3, não gostei do 3. O Ascension nem toquei. Agora o 4, que é tipo um reboot, mas é uma continuação ao mesmo tempo. Ele é excelente. Só digo isso. De novo, porra, eu adoro amar as coisas, cara. A história é excelente. O gameplay é excelente.
O gameplay, a primeira vez que eu joguei nele, a primeira vez que eu lutei, nossa, meus olhos brilhavam, cara, é tão bom o gameplay. Os gráficos são de outro mundo. A relação que você tem com o Pia, eu acho meio fraca comparado a outros jogos. Você vê como a Clementina no The Walking Dead, que eu acho a relação do Lee com a Clementina até melhor do que a relação que eu vejo do Joel com a Ellie. Porque no caso da Clementina eu me importo mais com a Clementina do que com o Lee. E no caso da Last of Us eu me importo mais com o Joel, bem mais com o Joel do que com a Ellie. Então por isso que eu acho que a relação do Walking Dead é até melhor. Mas, então, a relação do Kratos com o Atreus, eu me importo muito mais com o Kratos. Tem o mesmo problema do Last of Us, na minha opinião. Mas é um problema minúsculo, cara, porque, nossa, trilha sonora, cara. Talvez é a melhor trilha sonora que eu já vi no jogo. Junto com talvez os Zeldas lá, que vai ter um vídeo separado, obviamente. Então, realmente, que trilha, hein? Agora, o melhor jogo. Agora eu vou quebrar a regra completamente. Eu tinha mais ou menos quebrado com Resident Evil Remake. Eu vou quebrar completamente a lista. The Last of Us. The Last of Us. God of War é o melhor jogo do PlayStation 4, ok? Coloque ele como primeiro, faz um top 9. God of War é o melhor jogo do PlayStation 4. Mas The Last of Us é o melhor jogo que eu já joguei de PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1. Não é o melhor jogo da minha vida, mas é o melhor que eu joguei no PlayStation. Caceta, hein? A gameplay é ótima. Eu entendo que ela tem problemas, eu entendo que ela tem bugs. Eu já vi os vídeos do Xbox Mil Grau sobre isso. Tem uns problemas que eu não tinha percebido realmente. Mas eu acho realmente muito bom. O ambiente é ótimo, os personagens são ótimos. E tem algumas pessoas que não se importam tanto com a história, mas a história é importantíssima. Porque muitas vezes o gameplay, as lutas, são mais legais junto com a história. Muitas e muitas e muitas vezes. Como no God of War, cara. As lutas são mais legais ainda em alguns casos, principalmente nos boss battle, por causa da história. Se não tivesse a história, se a história fosse ruim, que nem nos meus 3 God of War, tá tão ruim, mas menos voltada à história, talvez as lutas não seriam tão épicas como são no último God of War. E é exatamente isso que eu tenho das duas. E essas lutas épicas, lutas que não parecem grande coisa, mas que é tão legal a tua relação com a Ellie e tal. O final do jogo eu acho meio fraco, mas o resto do jogo ele é tão bom que é difícil de não colocar em primeiro. Eu só joguei uma vez no normal. E teve uma parte, vou falar agora, eu vou admitir isso, teve uma parte que eu travei. Teve uma parte que eu travei. Quando eu travei, eu fui idiota e eu desci a dificuldade pra fácil. E depois aumentei pra normal de novo. Eu me arrependo disso, não devia ter feito isso. Mas foi o que eu fiz. Por isso que se vocês forem na minha ID, vai estar no isso. Que nem o Zangado, olha só, eu sou que nem o Zangado aqui. Então, é isso. Eu gostaria de fazer, eu poderia ficar aqui falando meia hora das Last of Us, mas o Last of Us é muito difícil. O Last of Us, o God of War, o Resident, todos, The Walking Dead, Detroit, a maioria desses jogos que eu coloquei na lista, já que são muito voltados pra história, é muito difícil fazer um bom top, assim, falar as qualidades, sem dizer spoilers, por isso que eu falei uns spoilers algumas horas. Mas então, talvez eu faça um vídeo mais separado. Eu tô planejando fazer um de Nintendo, top 10 de Nintendo e um top 10 de Xbox One. Bom, e fui, galera.